Olá! Vamos dar início à nossa segunda aula ainda do módulo 1. Hoje vamos falar sobre assuntos importantes da medicina chinesa, esse olhar desse significado da oncologia clínica com a medicina chinesa com relação ao adoecimento do câncer de mama. São bases muito fundamentais e muito interessantes. Então, vamos continuar nossa jornada devagar e sempre com conteúdo profundo. Compartilhar minha tela com vocês. E vamos aqui dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre formação do câncer de mama, a oncogênese relacionada aos nódulos mamários e a energogênese relacionada também à formação aí de massas, tumores na região dos seios, na região do tórax, especialmente, com características de malignidade. Então, antes de mais nada, vamos dar uma retomada aqui no resumo da aula passada. Então, a gente viu que o câncer de mama é uma glândula, isso é muito importante para que a gente compreenda toda a relação hormonal envolvida no adoecimento, e por isso, por ser uma glândula, eu tenho produção de leite para amamentação, então a gente sabe também que a amamentação é um fator protetor para o câncer de mama, em função da supressão de hormônios que estão relacionados ao adoecimento, como a progesterona e o estrogênio. Então, a gente viu que esses hormônios são importantes aí no processo de desenvolvimento da mulher, e pela formação, pelo equilíbrio hormonal, a gente tem esses hormônios sendo produzidos nos ovários e são mediados aí pelo eixo hipófise-hipotálamo. Esse eixo é muito importante na saúde feminina, e a gente mesmo está falando também sobre o eixo coração-rim, que é tão interessante para a regulação hormonal. E justamente esses hormônios controlam o crescimento e o desenvolvimento mamário em situações específicas, principalmente ali quando a menina vai estar perto de menstruar e ela acaba manifestando o desenvolvimento hormonal com base no crescimento dos seios. Não por isso, mas também no início da sua vida menstrual. Então, a gente viu que é importante que essa menina ela tenha a menstruação em função da janela de exposição ao hormônio não tão cedo, e isso tem muita relação com os depósitos de gordura, porque o estrogênio tem uma antecipação produtiva pelas células de gordura que sintetizam estrogênio. Então, esse ciclo menstrual e na gravidez, durante a gravidez, eu acabo tendo impressões variadas desses hormônios que impactam diretamente na mama, isso é especialmente relevante. Vimos isso na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos ver o significado da doença pela medicina chinesa e oncologia. Na verdade, eu vou até extrapolar um pouco aqui com relação ao conceito de metafísica, porque nós vamos fazer a ponte, puxar por este raciocínio a ponte para a medicina chinesa, todos os padrões de desarmonia energéticos associados e os principais sinais e sintomas do câncer de mama, que todos devem saber. Então, não posso começar essa aula sem falar da história natural do câncer. Esse entendimento ele é muito importante para que a gente compreenda o que vamos fazer com essa mulher. Então, logo antes do adoecimento aparecer, que é aqui nessa seta vermelha, a gente fala de prevenção primária. Então, a gente sabe que para o câncer de mama essa prevenção primária não existe, que nada do que a gente for fazer aqui vai prevenir o aparecimento da doença. O termo mais correto aqui nesse processo é o que a gente chama de diminuição das chances da ocorrência da doença, porque nós vamos trabalhar com a exposição aos fatores de risco, aqueles que a gente viu na aula passada, os fatores de risco clássico e os não clássicos. E aí, a gente tem que entender quando essa cessação da exposição acontece, ou seja, se a gente diminui com a medicina chinesa, com as práticas integrativas, a exposição a esses fatores de risco, principalmente as questões hormonais, mesmo que não seja a questão da ancestralidade, os genes que a gente herda
das nossas ancestrais, a gente pode ainda contribuir aqui para que esses genes, principalmente BRCA1 e BRCA2, não se manifestem em função da epigenética, desse conceito novo da epigenética. A gente está diminuindo aqui as chances da ocorrência da doença, sendo que quando eu tenho aqui o início biológico da enfermidade, a gente vai ter os sinais e sintomas, que eu vou falar no final, e aí a gente tem as estratégias para a detecção precoce dessa doença. Então, essa detecção precoce é justamente o que a gente faz hoje para o câncer de mama, que a gente chama de prevenção secundária, que é o rastreamento, ou seja, entre o ponto mais precoce, ou seja, o nódulo menor possível de ser determinado, até o início até o diagnóstico, o início do tratamento, a gente chama de prevenção secundária, porque a gente tem um outro tipo de prevenção, que é a diminuição das chances de recaída dessa doença, uma vez que quanto mais cedo essa doença ela é diagnosticada, maiores são as chances de tratamento, e isso inclui também as contribuições da medicina chinesa. Então, depois que essa mulher tem o diagnóstico feito, com nódulos aqui identificados menores, a gente entra nos tratamentos em que os tratamentos convencionais de químio, rádio e cirurgia, em que a prevenção terciária é aplicada, porque eu quero diminuir o desfecho morte, eu quero diminuir o desfecho sequelas. Quais sequelas eu posso evitar com a utilização das práticas integrativas aqui? Então, a gente chama isso de prevenção terciária. E se a gente fosse incluir um outro tipo de prevenção aqui, seria a reabilitação dessa mulher, que muitas vezes chega no nosso consultório, que é essa mulher que já adoeceu, que já recebeu tratamento alopático convencional e que chega no seu consultório ali usando tamoxifeno, porque ela quer um equilíbrio, ela quer diminuir as chances de recorrência, e a gente fala mesmo aqui sobre reabilitação, que é a reinserção dessa mulher na sua vida normal, no seu trabalho, enfim. E a gente chama isso de prevenção quaternária, tá bem? Então, esse entendimento aqui da história natural do câncer seria aí pelo método, o primeiro foco de classificação dessa mulher. Você recebeu essa mulher no seu consultório, você vai classificá-la, e isso eu digo também das mulheres que não adoeceram ainda, que nós vamos tentar classificá-las aqui no quanto que elas estão expostas ao fator de risco e o tanto que nós podemos, a gente vai ter uma aula só sobre isso, como que a medicina chinesa contribui para diminuir, para controle dos fatores de risco, no sentido de desimpactar a taxa de diagnósticos ao longo dessa história que o câncer conta. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando receber uma mulher no seu consultório é classificá-la do ponto de vista da história natural do câncer, tanto da minimização das chances dela ter a doença, tanto da prevenção secundária, da prevenção terciária ou da prevenção quaternária, porque aqui nossos objetivos são bem diferentes, como já pontuei. Então, de novo, aqui é diminuir o risco, diminuir a chance do diagnóstico do câncer de mama, aqui é diminuir as chances de recorrência da doença, nós vamos controlar bastante aqui, que aqui é a mulher que acabou de receber o diagnóstico, ela não começou o tratamento ainda, então a gente vai ter que pensar bastante nos padrões de desarmonia energética do câncer de mama, para que ela não tenha recorrência, para que ela não tenha morte. E aqui a gente vai trabalhar bastante na prevenção terciária. A mulher que já começou o tratamento, ela vai operar, ela vai fazer quimio, ela vai fazer rádio, das sequelas e minimizar aqui os efeitos tóxicos do tratamento, aumentando as chances dela passar tranquila pelo processo de tratamento, sem que ela perca o controle do câncer, que aí eu vou ter menos atraso da quimioterapia, ela vai aguentar mais a rádio, vai ter uma boa recuperação cirúrgica, para que na reabilitação a gente consiga inseri-la novamente na sua vida normal. Pronto? É isso. Então, quanto mais cedo na sua história natural o câncer é detectado, mais efetivo será o tratamento. Essa é uma afirmativa da Organização Mundial de Saúde. E também ampliamos esse racional para a medicina chinesa. Quanto mais cedo esse câncer for detectado, na verdade, a gente pensa em prevenção para evitar e diminuir a chance de ocorrência da doença. Mas se ela aconteceu, temos que detectar o mais cedo possível para termos mais chances de sucesso na terapêutica, incluindo a medicina chinesa.
Para a metafísica e na linguagem do corpo, a gente tem alguns significados sobre a mama glândula, tá? É importante a gente revisar esses conceitos porque vem pela frente. Então, a mama tem completa relação com a feminilidade, gente. Não podemos esquecer nunca disso. Então, os seios são uma área do corpo que tem função, que tem relação extrema com o ser feminino, com a saúde feminina. E esse estado, essa relação, tem muita afinidade com o processo de acolhimento. A mulher, ela acolhe, diferente do homem. E ela tem essa propensão de se dedicar aos outros, ou seja, ela tem a propensão do cuidado da família, com os filhos, com os pais, com as irmãs, com os irmãos, com todos que estão em volta. Ela sempre tem esse olhar mais preocupador do que o homem. Isso faz parte da característica feminina. Além disso, é um órgão muito ligado à afetividade, porque eu tenho ali, na proximidade da região torácica, o timo, que é um órgão extremamente sensível e muito vinculado ao sentimento do amor, da amorosidade. Então, é uma glândula que também manifesta a ternura feminina. E toda essa capacidade de entrega e doação que nós temos tem relação com a mama glândula. Isso do ponto de vista normal, fisiológico. No entanto, o adoecimento pelo câncer de mama nos fala absolutamente de rompimento com essa feminilidade, com a nossa saúde feminina, e nos mostra que pode estar havendo aí um bloqueio afetivo. Muitos casos, eu conto isso com muita propriedade, que eu vejo de câncer de mama, a maioria dos casos, quase 100% dos casos, ao longo desses mais de 20 anos de prática aí, tem uma mulher que me conta uma história de bloqueio afetivo, principalmente com relação à figura masculina. Isso é uma regra? Não. Mas a gente precisa retomar o pensamento e a reflexão sobre a retomada do nosso feminino, a reconexão do nosso feminino. Então, esses nódulos mamários, quando acontecem, pela metafísica e pela linguagem do corpo, significa um excesso de dedicação ao outro. Então, a mulher já tem por si só uma natureza de dedicação às pessoas ao seu redor, mas esse excesso de dedicação aos outros é que causa o porque ela começa a fixar a figura dela para o outro, ela projeta muito no outro, todas as realizações e processos de vida dela e esquece dela. Então, esse processo de autoabandono, de anulamento, de carência afetiva, de passar a depender da aceitação alheia, é que está muito conectado com o processo de adoecimento de nódulos mamários, tá bem? Então, eu trago essa reflexão aqui para você que está me escutando, para mim também, para as minhas filhas, para as minhas figuras femininas da minha família, da minha ancestralidade, para as pacientes que eu recebo no consultório, eu sempre faço esse tipo de reflexão, porque, na verdade, nós também estamos diante de bloqueio da manifestação da ternura. Eu acabo tendo uma retração emocional, então a gente vai fazer um vínculo bem forte com essa questão emocional, porque isso está relacionado com as bases da medicina chinesa no adoecimento por câncer de mama, e eu acabo, por ter essa retração emocional, desenvolvendo uma couraça na região do peito. Essa região do peito, essa região do tórax começa a ficar endurecida. A mulher começa a desenvolver um semblante mais rude, mais amargurado, e realmente, gente, na prática clínica é exatamente isso que eu vejo para algumas mulheres que têm uma resistência em aceitar o processo de adoecimento. As que aceitam com facilidade, esse processo não acontece tanto, mas as que ficam ainda com muita resistência com relação ao diagnóstico, elas são exatamente essa figura aqui, com semblante rude e amargurado. E geralmente uma mulher que tem uma mega dependência com a figura masculina, isso às vezes eu vejo mulheres bem-sucedidas, mulheres estáveis financeiramente, mas emocionalmente muito dependentes do homem, do marido, do pai, e traz esse processo todo aqui, ó, de passar a depender da aceitação alheia, se reflete no outro, se espelha no outro, trazendo a insegurança e muita possessividade com relação ao parceiro. São mulheres que são muito possessivas, então são mesmo situações em que a gente precisa refletir sobre essa desconexão do feminino, esse rompimento com a feminilidade, bloqueio afetivo, que o processo
moderno tem nos levado, né? A vida moderna tem nos levado a nos portar dessa maneira. Então, a gente precisa refletir e fazer com que os nossos pacientes, mesmo que ainda não tenham adoecimento por câncer de mama, reflitam também sobre esse tipo de realidade. Então, no âmbito metafísico, as condições internas encadeadas, que são desencadeadoras do câncer de mama, refere-se mesmo a essas mágoas que a gente vai acumulando profundas, relacionadas ao afetivo, provocadas aí por episódios vividos com a família ou com parceiros. Isso é muito factível, eu vejo muito isso na prática, que geram profundas mágoas, e essas mágoas podem ser inconscientes, tá bem? Podem ser conscientes e inconscientes. Daí a necessidade da gente lançar mão de terapias que reaflorem essa consciência do que realmente está magoando, fazendo com que ela reviva com frequência esses ferimentos emocionais. A gente está falando muito do elemento madeira, a gente está falando muito do elemento fígado e vesícula biliar, envolvidos nesse início de processamento emocional do câncer de mama, tá bem? Então, opa, pulei aqui. Na visão da medicina chinesa, o câncer como um todo resulta de uma circulação energética debilitada. Olha a influência do meridiano do fígado, pessoal. Fala muito sobre flexibilidade, que é madeira, né? Então, a madeira enrijece, endurece. Lembram do semblante rude, do semblante amargurado? Eu estou falando do elemento madeira. Pode resultar na condensação excessiva do Qi. Então, o câncer é, sim, uma estase de Qi, mas não é só isso. Essa condensação me fala de uma circulação debilitada, então o fígado sempre vai estar envolvido mesmo. Porque significa que o Qi se transforma patologicamente em denso, e aí eu tenho também ali, na relação de dominação, o fígado, por estar com excesso, por estar estagnado, ele gera uma dominância excessiva, diminuindo a função transformativa do yang, do baço. Então, a gente já tem elemento madeira, nós vamos organizar esse pensamento aqui do que é mais importante, original, secundário, no processo do adoecimento do câncer de mama. Mas eu tenho, sim, um processo degenerativo do Qi Yang do baço, então essa transformação que está relacionada ao Yang faz com que essas massas aconteçam, esses tumores, esses aumentos de volume, está bem descrito por Maciossia. Então, a gente já começa a delinear aqui um tipo de esclarecimento energético do câncer de mama. E aqui eu entro no nosso quadro de energogênese relacionado ao câncer, e ao câncer de mama especialmente, vou fazer bem a ênfase aqui, eu posso explicar qualquer tipo de câncer aqui com base nesse tipo de quadro, mas eu vou fazer a aproximação do câncer de mama, que é o nosso foco de interesse. Então, a formação energética, ela perpassa por usinas. Uma das usinas energéticas é o nosso pulmão, e a gente sabe que o elemento metal também está envolvido de forma indireta no processo do câncer de mama, porque ele faz parte do gial superior, junto com o coração. Então, a gente percebe também que o timo está aqui no meio com um fator patogênico envolvido, em função de toda aquela morosidade que eu falei, mas também em função do desenvolvimento e maturação dos linfócitos T, e a gente vai ter aqui um processo de imunossupressão explicado pela relação metal-água, também metal-fogo, que a gente sabe que na teoria dos 5 elementos tem relação, como elemento fogo sendo avô de metal e metal sendo mãe de água. Então, nesse processo de energogênese, eu tenho o pulmão mandando a parte pura do ar para o guti, para a formação do Xue. Então, é importante entender a formação do baço de forma indireta, com a intermediação do pulmão no processo de formação de Xue, porque o guti, que é esse elemento, são os vapores energéticos extraídos dos alimentos, onde o estômago separa o puro do impuro também. Então, o baço, junto com o estômago, que é o elemento terra, perpassando aí com a sua característica de transformação. Então, seu baço enfraquece em função, o fígado não está aqui, mas o fígado, ele está relacionado ao livre fluxo do Qi, do triplo aquecedor. Então, eu tenho um aquecedor superior, eu tenho um aquecedor médio, eu tenho um aquecedor inferior aqui embaixo, em que o fígado participa ativamente no processo de circulação desse livre fluxo do Qi. Então, o baço
ele além de transformar e transportar energia, ele se relaciona com a formação de massas no sentido da deficiência do yang. Então, esse yang fraco me faz favorecer o acúmulo aí de fleuma, de mucosidade, de umidade. Na verdade, umidade, mucosidade e fleuma é a ordem melhor para explicar esse processo de formação de massa. E o pulmão falhando aqui em transportar a parte impura para os rins, me faz pensar em uma deficiência de Yuan-Ti. Então, a gente está falando, claro, de tipos de energia importantes para a gente entender o adoecimento, que é o Zong-Ti, que é o Ti do tórax, que tem uma participação do Gu-Ti também, como a gente explicou aqui, né? Então, o Gu-Ti, ele sobe para o pulmão processar energeticamente essa energia junto com o coração e formar Shui. Mas eu também tenho o Gu-Ti para formar aqui o Ti torácico. Esse Ti torácico em couraça, lembram da couraça que essa mulher forma em função do estado emocional? Eu acabo tendo uma estase do Zong-Ti, e o Zong-Ti estagnado não me faz formar a energia correta, de forma eficiente. Então, eu acabo tendo um processo de imunossupressão que tem relação com a formação de câncer, até porque o Yuan-Ti, que é essa energia que corre nos vasos curiosos, também vai ser prejudicado, porque quando o aspecto yang dos rins está fraco, isso porque se o yang do rim está fraco, o yin do rim está fraco, a gente vai entender por que a mulher, ela consome o yin renal. Na verdade, não é só a mulher, todas as pessoas hoje, do ponto de vista do ritmo moderno que a gente leva, está consumindo o yin renal, e isso não é legal do ponto de vista da longevidade, porque a gente acaba tendo um descompasso no yang, já que o yang é manifesto do yin, o yin é base para o manifesto do yang, e o yang fraco não sobe com essa energia pura para o Ti do pulmão, para o pulmão, nesse contraponto, né? Então, o pulmão, ele libera na separação do puro e do impuro, essa energia pura para o rim devolve essa energia para o geal superior, principalmente timo, fazendo com que eu tenha um prejuízo aqui na formação de energia de defesa, e também um prejuízo na formação do Yuan-Ti, que vocês vão ver como que é interessante. Então, a gente vai ter aqui uma participação no baço, das nossas usinas energéticas, baço processando o Gu-Ti, pulmão separando o puro do impuro, e correspondendo aqui à formação do nosso sistema de defesa, e o nosso rim, que também é a nossa usina energética, em prejuízo, com o elemento madeira também sendo ali estagnado em função das emoções reprimidas ao longo da vida. Então, todo um processo aqui relacionado, interligado, que faz com que massas fiquem acumuladas aqui no geal superior, o que é extremamente ruim do ponto de vista da história. E a gente tem algumas pontes interessantes aqui, a gente vai colocar isso em ordem depois. Já que a gente já falou que o câncer é uma doença celular e genética, nós estamos falando de DING pré e pós-natal. O DING pré-natal é aquele relacionado à nossa ancestralidade. A gente sabe que existem genes que a gente pode herdar das nossas figuras femininas ancestrais, e o DING pós-natal, que é toda a essência gasta com o Xie-Ti, com os fatores que aceleram o desgaste do DING, que são os Xie-Ti, são as energias pestilenciais que a gente ou forma dentro do corpo. A gente está falando isso do ponto de vista do entendimento que o câncer é uma doença interna, mas é uma doença interna que pode ter relação com Xie-Tis externos, como, por exemplo, os hormônios, os xenoestrógenos, os xenobióticos, ou seja, substâncias que se assemelham, que a gente ingere, que a gente coloca para dentro, mas que vão deixar o indivíduo em desgaste. Então, esse desgaste do DING pós-natal, especialmente pelos fatores de risco, estão relacionados, sim, a uma questão interna de formação de massas internas, mas sempre entender que o câncer é uma doença interna, é uma doença da célula, uma doença genética. Essas células já geneticamente modificadas, elas adquirem autonomia, então eu tenho uma perda absolutamente clara entre o yin e o yang, perda do equilíbrio entre o yin e o yang, entre o ancoramento do yin e do yang e a formação de massas.
A angiogênese, que é os novos vasos sanguíneos que essa célula, que essa massa tumoral começa a produzir, a gente está falando mesmo de Stase, de Chouet, que são novos vasos que esse tumor recruta. O próprio estado inflamatório, que é o calor e a produção de substâncias tóxicas pelo próprio tumor, que a gente vai estar falando de calor, e tanto calor em plenitude como calor em deficiência. A imunologia tumoral, como vocês viram lá no quadro anterior, é prejudicada, porque todo tumor é oriundo de uma imunossupressão. O paciente com câncer sempre, e a mulher com câncer de mama também tem base em imunossupressão, porque eu tenho uma deficiência do yang do rim, eu tenho uma deficiência da formação de UANT, como a gente viu, e uma deficiência na formação de UET, das nossas energias de defesa. E o precursor da deficiência de yang do rim, em função aí da falha em transformar, eu acabo gerando acúmulos no corpo, é uma deficiência de yin do rim, que o yin é a base para o yang se manifestar. E eu acabo tendo aí acúmulos, né? Eu acabo tendo fleuma, mucosidade, depois fleuma, como uma consequência desse processo. E aí, para organizar esse raciocínio, a gente tem, então, como base ali, uma mistura entre Stase de Qi e Chouet do fígado, em função dessas questões emocionais mal processadas, e, ao mesmo tempo, um consumo do Yin renal, o que me gera calor, ou um calor vazio, ou um calor em plenitude. Isso vai variar muito de acordo com o momento da vida dessa mulher. Esse calor, ele vai consumir as substâncias e vai paralisar o Zong Qi, e a gente já viu quais são as consequências disso. Eu tenho a diminuição do Yuan Qi do Renbai Shangmai, que são canais curiosos vinculados à mama, e vou ter o Jin pré-natal associado ao processo, porque eu estou falando de ancestralidade, e o consumo, literalmente, do Jin pós-natal, fazendo com que essa mulher envelheça precocemente, em função do adoecimento, ter vínculo com o envelhecimento, né? O câncer de mama tem vínculo com o adoecimento, com o envelhecimento, e absolutamente o desgaste do Qi e Yang do baço, em função da perda ali, por uma alimentação ruim, por uma estase de Qi Shui do fígado, por um fígado em excesso, em contaminação excessiva, diminuindo aí o baço, e o Yang do baço, junto com o Yang do fígado, o Yang do rim, em diminuição, em prejuízo, eu tenho a vulnerabilidade para a formação de massa. Esse processo já me fala, como eu já adiantei, para a formação de calor vazio em plenitude, e o contínuo, essa é a gravidade do problema, do consumo do yin renal e o consumo do yin do coração, fazendo com que nessa região do tórax, em contrabalanço com o aquecedor inferior, com o aquecedor superior, com o pulmãozinho aqui, nessa jogada, provocando aí o aparecimento de massa. Então, nesse processo, eu tenho a mutação genética da célula, então vamos dizer que aqui eu estou naquele processo ali de prevenção primária, entre aspas, diminuição, eu preciso diminuir as chances de ocorrência do câncer de mama na história natural do câncer, e quando eu tenho a mutação genética, eu tenho a ocorrência do câncer propriamente dito. Então, o câncer começa a surgir aqui, mediante a mutação genética de uma célula, e aí eu já estou falando absolutamente desse Jing, de um prejuízo no Jing, e uma imunossupressão, porque aqui, o que o corpo deveria fazer? E eu tenho uma relação de enfraquecimento do tipo monar e do yin renal, como a gente já colocou, porque esse sistema de defesa deveria reconhecer essa célula mutada e deveria matá-la. Por que ele não faz isso? Porque o corpo está em imunossupressão. Principalmente em função de deficiência do yin do rim, porque aqui eu tenho cortisol em excesso. Esse cortisol em excesso depois leva, se vocês quiserem colocar uma seta aqui depois, leva a uma deficiência do yang renal, porque existe um movimento contrário em que cronicamente esse cortisol começa a ser diminuído na sua produção, levando essa mulher a uma diminuição do seu metabolismo, a uma fadiga, a um esgotamento e a um aumento de vulnerabilidade, sim, do câncer em função da perda do yang. O yang é muito importante para evitar os acúmulos, manter a função yang renal. É importante para evitar os acúmulos. Então, isso acontece em função de imunossupressão. Eu acabo tendo aceleração celular, eu acabo tendo a rebelião do Qi aqui, então essa célula que foi mutada, que o sistema de defesa não conseguiu identificar, que eu tenho uma inflamação aqui, andando, né? Eu tenho uma rebelião do Qi, principalmente,
eu tenho uma aceleração do crescimento dessas células. O Yang Qi é mais evidente, ele é mais exuberante nesse processo aqui. E nesse meio termo eu também acabo tendo uma angiogênese, ou seja, como eu falei, o tumor em aceleração celular produz e chama a formação de novos vasos sanguíneos. Então, eu tenho um estase de Shui acontecendo de forma progressiva. E aí eu acabo tendo uma massa detectável, que é lá a nossa prevenção secundária. Então, imagina que isso aqui tudo está acontecendo no momento ali de diminuição da chance de ocorrência do câncer. No entanto, aqui eu já começo a ter adoecimento e aqui uma massa detectável. Então, essa massa detectável por autoexame das mamas, ou no exame clínico das mamas, ou na mamografia, vai me falar mesmo de uma deficiência do Yin e uma deficiência do Yang, com geração de fleuma e mucosidade, estágio de Xixuê, e o grande risco, que é o que a gente não quer que aconteça, das metástases, que tem a corroboração aí do calor, da inflamação, a deficiência de Yin e do vento no e do fígado. Então, quem gera vento no corpo é fígado, geralmente isso está vinculado com a perda do Yin, com a perda do Xue do fígado, fazendo com que esse fígado fique vulnerável, gerando vento no alto, e esse vento não é bom, porque ele espalha as células malignas no corpo, explicando aí também, junto com a inflamação, as metástases. E aí, como a gente falou sobre a participação do BRCA1 e BRCA2, a gente sabe que essas mutações herdadas, já que a gente está diante de uma doença celular, genética e epigenética, em 5 a 15% desses tipos de câncer, a gente vai ter mutação no cromossomo 17, com o BRCA1, e uma mutação no cromossomo 13, que é o BRCA2, que são genes supressores de tumor. Esses genes estão mutados nessas mulheres. Estando mutados, eles informam a célula que ela não tem um controle de crescimento e de apoptose. Então, essas células começam a se multiplicar de forma acelerada. Está mais acentuada aí nas mulheres jovens e negras. São esses os tipos de genes relacionados, que são genes supressores de tumor, que são oncogenes, e que se tornam proto-oncogenes com a mutação. Está relacionado à história familiar, à constituição dessa mulher, e estão muito vinculados aos tipos de câncer que a gente chama de triplo negativo. Então, investiguem essa mulher, se ela tem ali a negatividade, ou seja, estrogênio negativo, progesterona negativo e HER2 negativo. No entanto, a gente pode mudar o rumo do navio, a gente está falando de epigenética. Então, a utilização das práticas integrativas pode fazer com que esses genes que estão mutados fiquem silenciosos, fiquem silenciados, fazendo com que essa mulher, junto com outras orientações da bancada genética, façam com que ela diminua as chances de desenvolver um câncer de mama, sim. E as mutações adquiridas somáticas são esses fatores de risco hormonais e não hormonais que desgastam o DING pós-natal, como a gente já falou. E nós vamos aprofundar esse assunto lá na aula de fatores de risco, como que a medicina chinesa ajuda essas mulheres. Quais são os padrões para o tratamento pela medicina convencional que vocês precisam levantar isso na mulher que chega no consultório, tá bem, gente? Primeiro, o tamanho do tumor. Nós vamos ter uma aula só sobre estadiamento, então, esse tamanho do tumor vai me falar sobre estadiamento e sobre prognóstico. E todos esses fatores aqui vão me falar sobre tratamento. Tratamento também pela medicina chinesa. Quanto menor o tumor, mais Yang Qi, mais rebelião do Qi esse tumor tem. Quanto maior o tumor, mais manifestação Yin ele tem, mais fleuma, mais mucosidade, mais fleuma, mais estase ele tem. Além disso, a idade, se essa paciente está na pré ou pós-menopausa, me fala sobre gravidade, também é um fator importante para que a gente analise. Aí a gente vai falar, então, sobre pré ou pós-menopausa. O fator HER2, que é o receptor tipo 2 do fator de crescimento epidermal, que é uma molécula que é presente ali na superfície da célula, que vai falar também sobre gravidade. Então, de 20% a 30% das mulheres têm HER2 positivo, e são doenças um pouco mais graves do que as mulheres que não têm o HER positivo. E aqui a gente vai ter mulheres usando um medicamento específico, que a gente vai aprofundar mais para frente. O padrão hormonal, que a gente já vem falando desde sempre, que é o estrogênio e progesterona, se estão positivo ou negativo, e o percentual.
O envolvimento axilar, quando os linfonodos com células tumorais estão envolvidos no adoecimento. E o KI67, que é uma taxa de proliferação celular que aparece no exame de imunohistoquímica. O HER também aparece no exame de imunohistoquímica. O estrogênio e progesterona também aparece no exame de imunohistoquímica. O envolvimento axilar é um dado cirúrgico. O tamanho do tumor é um dado radiográfico, mas também é um dado cirúrgico. E esses três aqui me falam sobre a imunohistoquímica, ou seja, a molécula que predomina ali, as moléculas que predominam ali naquele caso de câncer de mama. Então, isso aqui vai já começar a mostrar para vocês o quanto que é diferente. Nós vamos ter também uma aula só sobre tipos de câncer de mama, o quanto é diferente a doença câncer de mama. Câncer de mama não é uma doença só, são vários tipos de doença, mediante todas essas informações que se combinam entre si, para que a gente determine mesmo o melhor tratamento para ela, pensando lá na história natural do câncer, sobre prevenção secundária, mulher que já adoeceu, que vai começar o tratamento, então a gente precisa entender qual que é mesmo o padrão de desarmonia energética específico dela. Isso é medicina chinesa de alta performance, medicina chinesa personalizada, porque eu tenho, por exemplo, o KI67, entre até 10% é considerado de baixo crescimento, de crescimento lento. Se for um KI67 de entre 10% a 30%, ele é inconclusivo, eu preciso de mais um exame genético para esclarecer. Se for acima de 30%, ele é um tumor de alta proliferação celular. Então, entre um tumor de baixa proliferação celular e um de alta proliferação celular, eu tenho padrões energéticos aí diferentes, que vão nos esclarecer o que precisamos fazer para essa mulher. Assim como o HER. O HER2 me fala sobre uma agressividade também. Então, lá no exame de imunohistoquímica, ele vai se apresentar como positivo ou negativo. Então, se ele tiver acima de 3 cruzes, é que é realmente positivo. Então, eu tenho algumas informações aqui sobre o tanto que essa mulher está recebendo influência do HER2 para a proliferação, para o crescimento epidermal, lembrando que a maioria dos tipos de câncer de mama são carcinomas. Lembram que eu falei? Tanto carcinoma do ducto quanto carcinoma do lóbulo. 90% dos casos vão ter origem nas células epiteliais. Então, o HER tem muita contribuição com relação a isso. Fora todos os processos, como, por exemplo, o envolvimento axilar, me fala o quê? De um envolvimento maciço do meridiano do coração, do meridiano do pericárdio. A gente precisa saber o que fazer com a mulher que está com envolvimento axilar, seja ele um linfonodo positivo ou quantos forem positivos naquele caso. Dependendo da quantidade de linfonodos positivos, primeiro, ausente, presente. Então, a gente vai aprofundar nisso. Vai me falar também sobre o tipo que me aparece ali. Então, não adianta só a gente saber, por exemplo, do padrão de estrogênio e progesterona. Eu preciso também saber do envolvimento axilar, mesmo que ela já tenha retirado esses linfonodos. Tá bem? Então, são dados que quem for atender câncer de mama mesmo vai ter que colocar tudo isso na sua ficha, porque eles são dados que vão nos falar sobre qual padrão de desarmonia energética essa mulher apresenta. Bom, eu já adiantei para vocês que o câncer, por si só, é uma doença interna. O câncer de mama também, na visão das teorias de base da medicina chinesa, também é classificado pelos 8 princípios do adoecimento como uma doença interna e não de origem externa. Então, sempre tudo acontece com produções patogênicas internas. Eu posso ter influência de etiopatogenia externa? Posso, mas sempre é algo que vem, que é interno, que é produzido dentro do corpo. Além disso, é uma doença profunda, não é uma doença superficial, como as doenças agudas, né? A gente está falando de uma doença crônica, uma doença de nível energético profundo e não de nível energético superficial de pele. É uma doença com térmica mista, mas é uma doença que se caracteriza com mais predominância como Yang, e por isso também com mais predominância do calor. No entanto, isso vai variar muito, tá, pessoal? Mas a maior predominância é o Yang, como a gente viu, o desequilíbrio é entre o Yin e o Yang, mas o que conta essa história, mais com o predomínio mais do Yang e do calor. Pela teoria dos 5 movimentos, eu tenho como origem, né, a mama aqui, a mama feminina tem o meridiano do estômago passando por cima dela. Eu tenho como principal o meridiano, o elemento terra, com o estômago e baço pâncreas envolvido.
Além disso, originalmente eu tenho a água e a madeira, como eu falei, da grande manifestação importância do fígado no livre fluxo de energia, e a água com o rim ali, controlando o yin, o yin e o yang, para que as outras energias sejam formadas. Então, do ponto de vista original, a doença tem característica do elemento água e madeira, do ponto de vista principal, como elemento terra, e secundários, fogo e metal. A gente sabe que o elemento metal participa do processo de formação da energia de defesa, do processo de separação do puro e impuro, e o coração também, por estar aqui no aquecedor superior, junto com o timo, com relação à amorosidade, com relação ao ancoramento do Shen. Então, a gente, na verdade, tem no câncer todos os 5 elementos envolvidos. No entanto, para cada câncer, a gente vai ter diferenças com relação ao elemento principal, original e secundário. A gente sempre trabalha assim quando pensa em oncologia. E no nível energético, a gente tem o nível Jueyin afetado, com fígado e triplo aquecedor, porque o câncer de mama ele tem preferência por se proliferar pelos linfonodos, pela linfa, pelo sistema linfático. A gente sabe que o triplo aquecedor tem um vínculo, tem uma leitura aí, se a gente for fazer alguma ponte com a medicina ocidental, o triplo aquecedor significa exatamente aquele interstício, o espaço entre as células, a linfa. Então, eu também tenho um envolvimento nesse sentido. E qual que é a sintomatologia que a gente precisa ficar atenta quanto ao câncer de mama? Exatamente, são todas essas situações que a gente precisa levantar para que a gente suspeite de que aquela paciente, ou nós mesmos, ou alguém que a gente conhece, esteja desenvolvendo, esteja já com a doença em processo, para que a gente mande essa paciente, encaminhe essa paciente para um diagnóstico precoce. Então, todo inchaço de toda ou qual parte de uma mão, mesmo que não sinta um nódulo especialmente, pode levantar a bandeira vermelha lá para nós, é um sinal de alerta, um nódulo único endurecido, sentido ou percebido pelo toque, uma irritação ou um abaulamento, uma retração de uma parte da mama também, é interessante visualizar, dor na mama ou no mamilo, inversão desse mamilo, um mamilo que era normal ele passa a ser invertido, abaulado para dentro, eritema, que é essa vermelhidão na pele, um edema, um inchaço na pele, independente de onde esteja, se tiver nódulo não associado, espessamento ou retração da pele ou do mamilo, sabe aquele mamilo casca de laranja? Essa mama em casca de laranja? Pois bem, muita atenção nessa hora, não joguem fora esse tipo de informação, mandem essa paciente para uma investigação mais aprofundada, se ela tiver secreção sanguinolenta ou serosa pelos mamilos, ou linfonodos aumentados debaixo do braço, e para a gente fortalecer bastante esse tipo de informação, trago para vocês aqui imagens, né, em que, por exemplo, uma mama está maior do que a outra, mesmo não ela toda, uma área dela, uma vermelhidão ou coceira na mama ou ao redor do mamilo, liberação de líquido pelo mamilo, mesmo que você não aperte, ver se esse líquido sai, é importante verificar o que está acontecendo. O inchaço na axila ou ao redor da clavícula, que também tem linfonodos aqui, lembrando do nosso triplo aquecedor envolvido. Nódulo ou caroço na mama, que está sempre presente, não diminui de tamanho, essa evolução é importante. Esse afundamento, esse endurecimento, como se fosse uma casca de laranja da mama, também fala muito sobre suspeita, a inversão súbita do mamilo e dor constante na mama ou na axila. Então, para concluir a aula de hoje, a gente já viu aí que o câncer de mama ocorre por quebra do feminino. A mulher moderna, ela tem desrespeitado os princípios básicos da saúde feminina, porque ela se alimenta mal, porque ela está sedentária, porque ela usa de forma acentuada fármacos, porque ela está fumando, porque ela está usando muito da bebida alcoólica, não dorme. Isso inclui aí essas horas intermináveis de trabalho, que não tem muita relação com a saúde feminina, está exposta às toxinas aí o tempo inteiro, está reprimindo essas emoções, está deixando esse fase e acumulando essas multijornadas que a gente costuma acumular, a jornada em casa, a jornada de muitos trabalhos, a jornada com a família, com o filho, e a gente acaba se desconectando com a gente mesmo, não e sem descanso, né?
Então, esses fatores de risco todos alteram o equilíbrio hormonal e vão favorecer o adoecimento, sim. E essa conformação, essa história que a gente contou aí, vai imprimir na expressão dos genes essa alteração, favorecendo a formação de nódulos malignos no tórax e nos seios. Então, qual que é o chamado? A necessidade da gente refletir sobre os nossos hábitos, sobre os hábitos de vida das nossas pacientes que estão no consultório, as que não adoeceram e as que adoeceram principalmente, porque o câncer me fala, você precisa mudar os seus hábitos urgentemente. E não só isso, mas fazer com que a mulher ela assuma o protagonismo da saúde global dela, para que ela assuma a feminilidade, a amorosidade, para que esse timo, que é o órgão associado à produção dos linfócitos T, a nossa imunidade e também a nossa amorosidade, ele fique bem, ele fique saudável, ele fique equilibrado. Então, eu deixo aqui para vocês as minhas referências, muita atenção com Tyler Hans, que é uma referência que eu gosto muito, é uma referência em inglês que explica muito as bases de diagnóstico de padrões de desarmonia energética, mas também o livro da linguagem do corpo, metafísica da saúde, que são muito interessantes, que a gente tem essa reflexão sobre reais causas de adoecimento, e todas as outras que eu usei na aula de hoje. O câncer não espera, vamos juntos promover saúde e longevidade. E eu agradeço mais uma vez por estarem aqui. E finalizando aqui mais essa aula desse módulo 1, e agora rumo à aula 3 desse módulo 1 ainda sobre visão da medicina chinesa com base aí o câncer de mama com base na visão da medicina chinesa, da oncologia clínica, e a próxima aula nós vamos falar sobre exames, vamos nos aprofundar sobre os exames de rastreamento do câncer de mama, para a gente dar continuidade ao nosso caminhar pelo entendimento aí dessa doença. Muito obrigada e até a próxima!